O domingo contra o santo sábado é a grande prova para o povo de Deus. Ninguém pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus. Guardar o domingo é receber o sinal da besta. Guardar o sábado é receber o sinal de Deus. Ninguém pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus. Quereis fugir da ira dos homens, mas não fogem da ira de Deus. Não se incline Mardoqueu, não se curva os 3 hebreus. Não se inclines adventistas, faça como os judeus. Não obedeceram os decretos, somente obedeceram a Deus. O domingo é para trabalhar, o sábado é para se guardar. Trabalharás durante 6 dias e no santo sábado descansar. Não se pode guardar os dois e ao mesmo tempo. Oh, meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, que o remanescente sai da igreja para não ser enganado com o falso sábado, o qual é o domingo, o sinal da besta. Tá na ONU o pastor Canone Diop, na Casa Branca e no Congresso americano está o pastor Bill Clod e o adventista Ben Carson é o ministro de habitação do governo Trump. O Departamento de Assuntos Públicos e da Falsa Liberdade Religiosa foi do Concílio Vaticano II que a Igreja Adventista recebeu. Agora ela tá na ONU, tá na Casa Branca com esta agenda do mal. É o sistema da imagem da besta promovendo o decreto dominical. Os adventistas que serão enganados promovendo o Freedom 25 guardarão o sábado junto com o domingo e não perceberam que receberam o sinal da besta na mão. É gradualmente abandonar o santo sábado da cristal e somente com o domingo ficarão com o selo da besta para a perdição. Oh, meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, que o remanescente sai da igreja, pois o 4º anjo já está na peleja, dando aviso da queda das igrejas. Dando aviso da queda das igrejas. O que nos trouxe é para nós transmitirmos o Evangelho aqui nesta área do Cambebeia. Neste exato momento nós viemos com a santa lei de Deus, os mandamentos do Senhor nosso Deus. E é por esta lei que nós fomos criados. Nós fomos criados através da lei de Deus. E é por esta lei que nós fomos
lei de Deus, então tem que ser resgatado. E é por essa lei que nós fomos resgatados. Então Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, é o que nós queremos falar a vós. Então, venham comigo a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 6, a palavra de Deus nos apresenta o que é que nós devemos dizer. Será que podemos permanecer no pecado? Porque a graça existe. Mas a palavra de Deus, da mesma nos responde: não podemos permanecer no pecado por causa da graça. Porque muitos dizem que, olha, nós estamos vivendo no tempo da graça. Já não é preciso a lei dos 10 mandamentos ser guardado. Mas nós não podemos permanecer somente na graça. Nós não podemos permanecer no pecado, porque a graça existe. Assim diz a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 7, o verso 7, também a palavra de Deus nos declara, nos pergunta dizendo: será que é pecado? É pecado guardar a lei? É pecado guardar os 10 mandamentos? Mas a palavra de Deus diz: não, não é pecado guardar a lei de Deus. Porque se não fosse a lei de Deus, eu não teria conhecido o pecado. Eu não teria conhecido que não cobiçarás. Então, por causa da lei, agora eu conheço o pecado. Pois a lei me apresenta o pecado. Então, é o motivo que nós não devemos permanecer no pecado enquanto a graça existe. Então, neste exato momento, a palavra de Deus aqui apresentada, a santa lei de Deus escrita pelo dedo de Deus. Deus escreveu a sua santa lei com o seu próprio dedo no Monte Sinai. Quando o monte fumegava, estremecia, dava grandes relâmpagos, o momento que Deus estava escrevendo a sua santa lei de Deus. Então é a razão pela qual que vim vos apresentar esta lei. Então muitos hoje têm pregado, dizendo que nós estamos vivendo no tempo da graça, não é preciso mais a lei ser guardada. Mas não é isto. Pela graça nós não podemos permanecer no pecado. Então vejam a santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, os mandamentos de Deus, que está no livro de Êxodo, o capítulo 20, o seu verso 3 até 17. Ali apresenta a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, escrito pelo dedo de Deus. É necessário que devemos confirmar a lei, porque é pela lei que nós conhecemos o pecado. Então nós não podemos permanecer no pecado enquanto a graça existe. Então, neste momento, este é o Evangelho de Cristo. Muitos têm pregando, dizendo que Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele aboliu a lei dos 10 mandamentos. Principalmente o 4º mandamento, que manda guardar o santo sábado. Mas, amados amigos, a morte de Cristo não aboliu a lei. A morte de Cristo nos leva a obedecer a lei. A morte de Cristo nos leva a guardar os santos mandamentos de Deus. Apenas a lei que Cristo aboliu pela sua morte foi a lei cerimonial. A palavra de Deus nos fala claramente sobre essas leis cerimoniais.
eram as leis de festas. Anualmente era feito sacrifícios de animais. Mas quando Cristo veio aqui na terra, Ele aboliu estas leis cerimonial. Já não era necessário fazer aqueles sacrifícios de animais, de cordeiro, porque Cristo era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é a razão pela qual a lei que Cristo aboliu é esta lei cerimonial. Hoje já não existem mais sacrifícios de animais, porque Cristo, Ele agora é o cordeiro. Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esta foi uma lei que foi abolida. Mas a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos que está em Êxodo capítulo 20, esta lei não foi abolida. Cristo mesmo Ele confirma. Em São Mateus capítulo 5, verso 17 a 18. A palavra de Deus declara: eu não vim abolir a lei, nem os ensinamentos dos profetas, mas eu também vim para cumprir a santa lei de Deus. Porque em verdade eu vos digo que quando os céus e a terra existir, nenhum i, nenhum tio se omitirá, será tirado na santa lei de Deus. Então esta é a razão pela qual que Cristo, a sua morte, não aboliu a lei dos 10 mandamentos. Antes nós devemos confirmar. Então este é o Evangelho de Cristo que vim apresentar a vós. Então os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, que nos diz: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento diz que não farás para ti imagem de escultura. E o terceiro mandamento diz: não tomar o seu santo nome em vão. E o quarto mandamento na santa lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro. Porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, mas ao 7º dia descansou. Este é o quarto mandamento. E o quinto mandamento diz: ora o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o sexto mandamento diz: não matarás. O 7º mandamento diz: não adulterarás. O 8º mandamento diz: não furtarás. O 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, tudo do teu próximo não cobiçarás. Estes são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus no Monte Sinai. Esta lei que Cristo diz: eu não vim abolir, mas eu vim para completar, vim para cumprir esta lei. Então agora vemos que a palavra de Deus se cumpriu. Em Daniel, a Bíblia nos apresenta que há um poder, há um reino que poderá mudar os tempos e a lei de Deus. O poder do chifre pequeno. Então esta profecia se completou no ano de no ano 313, o ano 321. Foi o período que este poder papal, o poder romano, cuidou em mudar os tempos e a lei dos 10 mandamentos. Então veja o que este poder romano fez com a santa lei de Deus. É por isso que aqui nós vemos a lei de Deus escrito pelo líder da Igreja Católica, o papado. Ele mudou a santa lei de Deus escrita pelo dedo de Deus. É por isso que aqui a lei de Deus nos manda guardar o santo sábado. A lei de Deus manda guardar o santo sábado. Mas a lei do líder da Igreja Católica manda guardar aqui o domingo. Aqui está dizendo: guardai domingos de festa. Amados amigos, agora você está guardando
julgados. Os 10 mandamentos será a norma do juízo, no juízo final. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados segundo as nossas obras. Mas a lei será a norma. Os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, será a norma do juízo. É por isso que nós viemos apresentar este evangelho. Antes que o tempo chegue deste juízo. E nós estamos vivendo nos momentos mais críticos da história da Terra. Estamos vivendo nos momentos muito difíceis. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13, o seu verso 11, mas começando o verso 15, a palavra de Deus apresenta que nos últimos dias o mundo inteiro será dividido por duas classes de pessoas. Uma classe que receberá a marca da besta e uma classe receberá o selo do Deus vivo, o sinal da besta. Agora cada um já parou e se perguntou: em que lado estará? Que sinal você receberá? O sinal da besta ou o sinal de Deus? Então é a razão pela qual venham conosco em Apocalipse 13. O verso 16 e 17 apresenta: nos últimos dias, os grandes, os ricos, os pobres, os escravos, os livres, os ricos, todos lhes será dada uma certa marca na testa ou na mão direita, que ninguém poderá comprar nem vender senão aquele que tiver a marca da besta. Amados irmãos, nós estamos neste período no cumprimento do Apocalipse capítulo 13. Já estamos no período que o decreto dominical, ao qual é o sinal da besta, saiu nos Estados Unidos, América do Norte, dia 2 de junho de 2020. Isto aconteceu quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi no santuário do Papa João Paulo II, falecido Papa João Paulo II. E ele adorou aquela imagem do Papa João Paulo II. Após aquela adoração, ele volta à Casa Branca. E ele assina o decreto da imagem da besta, do Apocalipse 13, verso 15. Após aquela assinatura, libera 50 milhões de dólares. Deu 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovem este decreto da imagem da besta. E a partir deste tempo, todas as igrejas e religiões começaram a promover a liberdade religiosa. E esta liberdade religiosa é uma liberdade religiosa que o mundo religioso já gozou. Desde 1798, o mundo religioso gozou uma liberdade religiosa. Mas em 2020 foi um ano muito profético e foi tirada a liberdade religiosa. E é por isso que está sendo promovido liberdade religiosa dentro das igrejas, dentro de todas as religiões, dizendo que tem que respeitar as religiões, todas as religiões. Então, neste exato momento, amados irmãos, esta liberdade religiosa que está sendo promovida é o decreto dominical. Aquela mesma liberdade religiosa que o Papa está a promover, a Igreja Adventista está a promover, e todas as igrejas estão promovendo, é o decreto dominical. Então estamos neste período, amados e amigos, nós estamos no período que o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Muitos adventistas esperavam o decreto dominical pela cíclica Laudato Si, pelas mudanças climáticas. Amados irmãos, não é por essa lei que saiu o decreto dominical, mas o decreto dominical saiu pela lei da liberdade religiosa. Então nós estamos neste período que agora o domingo começou a ser exaltado nos Estados Unidos. E isto se espalhará em todos os países do mundo.
É por isso que agora o governador de Louisiana, nos Estados Unidos, ele declarou para que a lei dos 10 mandamentos sejam colocada dentro das escolas em todos os Estados Unidos. O que nós podemos entender sobre isto? Esta lei que será colocada dentro das escolas nos Estados Unidos não é a lei dos 10 mandamentos escrito pelo dedo de Deus, mas é a lei escrita pelo homem, é a lei do catecismo, é a lei escrita pelo Papa. Então, neste exato momento, a palavra de Deus nos declara, nos interroga: a quem podemos obedecer? Podemos obedecer a Deus ou podemos obedecer ao homem? Então, nós estamos neste período da falsa liberdade religiosa, qual é o decreto dominical. Então, neste exato momento, meus queridos amados, devemos ter muito cuidado, porque neste período, todos aqueles que receberem a marca da besta, aqueles que respeitaram o decreto dominical, esses receberão a ira de Deus sem mistura de misericórdia. As pragas virão para os transgressores da lei de Deus. Aqueles que transgredirem a lei de Deus, esses receberão a ira de Deus, a quais são as 7 últimas pragas. É por isso que neste exato momento está sendo pregada a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo do Apocalipse, capítulo 14, o verso 9. A palavra de Deus declara: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da cólera da ira de Deus sem mistura de misericórdia. São as pragas que virão, que está mencionada no Apocalipse 16. Então, amados irmãos, chegou o período do decreto dominical. Chegou o período do domingo obrigatório, o domingo sendo obrigado por todos. Então, neste exato momento, 2025 está chegando. 2025 será um período que se concluirá o Fredon 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que é o Fredon 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Este Fredon 25 da Igreja Adventista, na verdade, é o período que a Igreja Adventista guardará o sábado e ao mesmo tempo guardará o domingo. Guardará os 2 dias juntos. Então, meus amados amigos, voltemos à história, o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora. No ano 313, quando o imperador Constantino, o imperador romano, ele entrou na igreja apostólica, após a morte dos apóstolos, quando os apóstolos morreram. Então, foi o período que Constantino entrou na igreja cristã. E depois, o que ele fez, Constantino? Primeiro tirou a liberdade religiosa. Quando ele tirou a liberdade religiosa, colocou uma falsa liberdade religiosa. Isto foi no ano 313. Então, a partir deste momento, a igreja passou a guardar 2 dias. A igreja passou a guardar o sábado e ao mesmo tempo passou a guardar o domingo. Os 2 dias estavam sendo guardados juntos. Isto foi no ano 313. Então, no ano 321, foi o tempo que Constantino resolveu agora tirar o sábado por completamente e colocar o domingo. Então foi ali que hoje o mundo inteiro guarda o domingo, porque isto aconteceu no ano 321, quando o imperador Constantino Romano tirou o sábado e colocou o domingo. E neste período as igrejas evangélicas batizaram este filho do papado, pois o filho do papado significa o domingo. Então é a razão pela qual, amados irmãos, a história está se repetindo. Donald Trump, em 2020, ele tirou a liberdade religiosa e colocou a falsa liberdade religiosa.
E assim a igreja adventista do sétimo dia, ela vai completar o Fredon 25. E este Fredon 25 é o período que ela vai guardar o sábado e vai guardar o domingo. Vem ali este 2025. Então é a razão pela qual em que lado você estará? Você receberá a marca da besta ou você receberá o sinal de Deus? O que é o sinal de Deus? E o que é a marca da besta? Falando a respeito do sinal de Deus, primeiramente nós temos que saber o que é o sinal de Deus. Então, a palavra de Deus nos declara que certamente devem guardar os meus sábados e isto vai servir de sinal entre mim e vocês. Isso está em Ezequiel 20, verso 12 a 20. E ainda a palavra de Deus nos afirma mais uma vez que certamente devem guardar os meus sábados em todas as gerações. Isto servirá de sinal entre mim e vós. Então o sábado foi guardado por Adão e Eva no jardim do Éden. Deus guardou o sábado, Adão e Eva guardou o sábado. De acordo com a Bíblia, Êxodo capítulo 2, o seu verso 1 até 2 e 3. Então, todos os patriarcas guardaram o sábado. Os profetas guardaram o sábado. Jeremias guardou o sábado. Ezequiel guardou o sábado. No Novo Testamento, os apóstolos guardaram o sábado. Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. O apóstolo Paulo guardou o sábado. Então, o sábado será guardado por todas as gerações. Então, um engano terrível. Satanás enganou as igrejas neste exato momento. Que o sábado foi abolido quando Jesus morreu na cruz. Mas a afirmação bíblica, em Mateus 5, verso 17, Jesus não aboliu esta lei, não aboliu os 10 mandamentos, não aboliu o sábado. Mas Jesus cumpriu, guardou. E outros ainda afirmam dizendo, mas Jesus trabalhou no sábado, Jesus curou no sábado. Amados irmãos, isto não é um facto que Jesus trabalhando, curando no sábado, ele transgrediu. Pois o sábado foi feito para o homem. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Então o sábado não é para prejudicar ninguém, mas o sábado é para ajudar. Então é a razão pela qual que o fato de Jesus curar no sábado não significa que devemos trabalhar no sábado. Então veja o que a palavra de Deus está nos dizer. Em Êxodo capítulo 20, o verso 8, aí nos afirma que 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho. Procurarás todo o teu pão nos 6 dias, durante os 6 dias. Mas o sétimo dia é um dia separado, que não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu estrangeiro, nem o teu animais. Porque Deus criou os seus dias em 6 dias e ao sétimo dia descansou. E abençoou e santificou. Então, esta é a razão pela qual devemos procurar o pão de cada dia durante os 6 dias. Mas no sétimo dia devemos descansar. Assim como Deus descansou, assim como Jesus também repousou. Ele não procurou o pão de cada dia no meio da semana. O trabalho que ele fez nos sábados de cura foi um benefício, porque sábado não é para prejudicar ninguém. Então, é a razão pela qual este é o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Cristo. Estamos neste período da imagem da besta, o período da perseguição. A imagem da besta são as igrejas, todas as igrejas unidas com o Estado, promovendo a liberdade religiosa. Então, neste exato momento, nós precisamos saber em que lado nós estamos. Você está obedecendo a Deus ou você está obedecendo ao homem? Você está guardando a lei escrita pelo dedo de Deus ou você está
respeitando a lei escrita pelo homem. Amados irmãos, a palavra de Deus declara: Deus escreveu a sua lei com o seu próprio dedo, de acordo com Êxodo 31, o verso 18. Ali tem a declaração que Deus escreveu a sua lei com o seu próprio dedo. Então, neste exato momento, este é o evangelho que nós viemos transmitindo. Saiu este decreto dominical para todos os habitantes da terra receberem a marca da besta. Ninguém poderá comprar, ninguém poderá vender, ninguém poderá viajar se não tiver a marca da besta. Agora nós vamos revelando o que é a marca da besta. A marca da besta é aquele dia que o Papa diz, alega ser o dia do Senhor. Aquele dia que o Papa coloca para ser o dia do Senhor. Este é o seu sinal, é a sua marca. Então é a razão pela qual então o sinal da besta. Os iluminantes já enganaram o mundo inteiro e as igrejas, dizendo que a marca da besta será o chip. É que será colocado o chip pelos seres humanos e o código de barra. Mas este é um engano terrível. A marca da besta não é o chip, porque esta é uma tecnologia apenas dos iluminantes. A marca da besta é aquele dia que o Papa alega ser o dia do Senhor. Agora é que o domingo. Então o domingo não é o dia do Senhor, amados irmãos. Todos aqueles que guardarem o domingo nos últimos dias, irmãos, receberão a ira de Deus sem misericórdia, de acordo com o Apocalipse 16. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que procurar fugir da ira de Deus, não devemos fugir da ira dos homens. Muitos hoje procuram fugir da ira dos homens, porque se eu guardar o santo sábado, serei perseguido pelas leis civis. Mas, amados irmãos, melhor nós fugirmos da ira de Deus. Não fugirmos da ira dos homens, mas fugirmos da ira de Deus. Então, este é o evangelho que nós viemos apresentar, mais uma vez, aqui no bairro do Cabebeia. Então, estamos neste período que a liberdade religiosa que está sendo promovida em todas as religiões é o decreto dominical. É o primeiro passo de todos os habitantes da terra receberem o sinal da besta. É por isso que a mensagem do terceiro anjo do Apocalipse 14 está sendo pregada. Uma mensagem que não pode ser silenciada. Então, amados amigos, a palavra de Deus nos declara também que virá o poderoso anjo do Apocalipse 18. O poderoso anjo do Apocalipse 18, ele anuncia a queda de Babilônia. O que significa Babilônia? A Babilônia está representando as igrejas que caíram, as igrejas que deixaram de obedecer a Deus, as igrejas que deixaram de obedecer, guardar a santa lei de Deus. Então, Babilônia são todas as igrejas e religiões. Por isso, o quarto anjo do Apocalipse 18, ele anuncia, dizendo: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia, que tornou moradas de demônios, covi de toda espécie de ave imunda, esconderijo de todo espírito de ave imunda e detestável. Então, neste período, o decreto dominical, que a falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas, isto causou a queda de Babilônia, a queda das igrejas. E assim todas as igrejas do mundo caíram. As igrejas de Angola e do mundo inteiro caíram por causa do decreto dominical, por causa de promover a falsa liberdade religiosa. Então, nós estamos neste período. Eles promovem liberdade religiosa, dizendo isto é liberdade religiosa. E assim convidam, dentro dos seus cultos, dentro das suas igrejas, a bruxaria. Convidam o espiritismo dentro das suas igrejas, dizendo que é liberdade religiosa.
Amados irmãos, neste momento isto não é liberdade religiosa. Isto significa que eles tiraram a verdadeira liberdade religiosa. A verdadeira liberdade religiosa é aquela que nos manda, nos leva a obedecer à santa lei de Deus. Nos leva a obedecer aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Isto é que é liberdade religiosa. Mas o que estão promovendo agora não é liberdade religiosa. O que está dentro das igrejas não é liberdade religiosa, é a falsa liberdade religiosa, é a falsa paz. Pois o apóstolo Paulo já profetizou sobre esta falsa paz, que nos últimos dias o mundo e as igrejas poderão andar dizendo paz, paz e segurança, e quando virá a destruição do mundo inteiro. Esta falsa liberdade religiosa é a falsa paz que está sendo promovida no mundo e dentro das igrejas. Então, por isso, o quarto anjo anuncia a queda de Babilônia. Nós estamos no período da queda de Babilônia. Este é o primeiro aviso que está sendo dado ao mundo inteiro. Virá o segundo aviso que nos diz: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados. Este será o segundo aviso que virá dentro em breve. Quando chegar o período em que o domingo será completamente obrigatório e o sábado será tirado por completamente. Então é a razão pela qual aviso para os adventistas do sétimo dia. Chegou o momento dos adventistas do sétimo dia saírem dentro dos templos, unir-se com o povo de Deus que está fora dos templos, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Porque todos os templos adventistas se tornou espiritismo, se uniu com o espiritismo, se uniu com a bruxaria, promovendo a liberdade religiosa. É por isso os verdadeiros filhos de Deus estarão fora das igrejas. Há dentro dessas igrejas filhos de Deus honestos, que esses filhos de Deus precisarão sair, estarão fora desses templos, guardando os mandamentos de Deus, guardando o verdadeiro sábado. E quando que outros que desobedecem à lei de Deus estarão dentro dos templos, guardando o falso sábado, qual é o domingo, o primeiro dia de semana. Este é o aviso que nós estamos a dar. Este aviso já foi dado a tempos anteriores. Noé, o patriarca Noé já pregou este aviso. E ainda a Ló também foi pregado este aviso. Os dois anjos que hospedavam a casa de Ló já pregaram este aviso. E no tempo de Cristo, na época de Cristo, já foi dado também este aviso: Jerusalém, Jerusalém será destruída. Então, neste exato momento, amados amigos, nós também estamos dando este aviso para todos os habitantes da terra, para não receberem a ira de Deus, as 7 últimas pragas. É necessário que cada um ouça a mensagem final. A mensagem do quarto anjo requer atenção. É necessário que cada um tenha que atender este aviso, o último aviso, a mensagem do terceiro anjo. Então, aqueles que atenderem a mensagem sairão dessas igrejas caídas, estarão fora dos templos, com o povo de Deus, guardando o verdadeiro sábado, enquanto que aqueles que desobedecem à lei de Deus estarão dentro dos templos, promovendo o decreto dominical, a falsa paz, a falsa liberdade religiosa, a imagem da besta. A imagem da besta. A Bíblia nos fala claramente a imagem da besta. A imagem da besta é o pluralismo religioso, para você se unir com todo tipo de religião. Não importa se é judaísmo, se é islamismo, se é budismo, se é o ateísmo, mas você tem que se unir com todas essas religiões. A Umbanda, o Candomblé são as religiões de matriz africana. São igrejas e religiões pagãs. E a Bíblia não aprova isto. Então, é por isso que os filhos de Deus têm que sair dentro dessas igrejas para não receberem 7 últimas pragas, para não receberem a marca da besta. Aquele que receber a
marca da besta, receberá também a ira de Deus. Então é por isso que nós estamos no período do quarto anjo. O quarto anjo é o poderoso movimento do Apocalipse 18. Então é necessário que os adventistas precisam sair dentro dos templos, porque os templos adventistas se tornaram espiritismo. O tempo é este. Quando chegar o período que agora o domingo será obrigatório, o período que o sábado será tirado de uma vez e colocando o domingo, neste período já não haverá tempo para os adventistas saírem. Então, neste exato momento, este é o aviso que está sendo dado, o último aviso, a mensagem final, a mensagem do terceiro anjo. É necessário que todos os habitantes da terra ouçam o aviso final, a mensagem do terceiro anjo. Aqueles que atenderem serão salvos da grande condenação que está vindo na terra. Mas aqueles que não atenderem este aviso, esses serão condenados. E assim Cristo anunciou a destruição de Jerusalém. Os discípulos que atenderam, ouviram o aviso, escaparam da destruição de Jerusalém. Mas a maioria dos judeus que não atenderam o chamado, não atenderam o aviso de Cristo, foram destruídos nos muros de Jerusalém. Jerusalém foi destruída. É por isso que Cristo também viu em sua visão esta última geração recebendo a marca da besta. Assim conforme Cristo viu milhares de judeus serem mortos nos muros de Jerusalém. Então, neste exato momento, estamos neste período que o grande pecado do mundo inteiro é rejeitar a lei de Deus. E o grande pecado do judeu foi rejeitar a Jesus Cristo. Então, é a razão pela qual que nós estamos neste período do decreto dominical. O Predom 25 se concluirá o período que os adventistas que estiverem dentro dos templos guardarão 2 dias, o sábado junto com o domingo. Eles guardarão esses 2 dias. Mas chegará o período que eles vão tirar o sábado por completamente e vão colocar o domingo, o primeiro dia da semana. E por isso estamos no período da queda de Babilônia. A queda das igrejas. Todas as igrejas caíram. Eu aqui não posso mencionar a cada uma delas, porque todas, pode-se dizer todas as igrejas. Então, neste exato momento, estamos neste aviso da queda de Babilônia. Então, nós estamos dando este aviso, a mensagem do terceiro anjo. O ministério do quarto anjo, do Apocalipse 18, já começou em 2020, com uma nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos. Então, neste exato momento, a todos aqueles que se unirem com esta nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia fora dos templos, terão que passar, confessar, olhando para o céu. Porque estamos no período que o batismo já não tem mais valor, perdeu o seu valor. Porque em cada ano que vem o renovo de Deus, também vem a mudança. Vem a certas mudanças para o povo de Deus. Então, o mundo quando teve 2000 anos, vinha a circuncisão. Mas, quando o mundo completou 4000 anos, veio o batismo na época de Cristo. E agora o mundo com 6000 anos, o batismo perdeu valor. Agora veio confessar olhando para o céu. Então todos que estarão pertencendo no ministério do quarto anjo, esses terão que passar a esta confissão. Então, neste exato momento, estamos no período da maior perseguição. Esta mensagem, hoje, é proibida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, a mensagem do terceiro anjo. Foi proibida para que ninguém possa pregar mais sobre o papado, ninguém possa pregar mais sobre o domingo, ninguém pode pregar contra a religião do outro. Esta mensagem foi proibida. Amados amigos, uma mensagem que não poderá ser proibida, nunca poderá ser silenciada.
Mas o mundo inteiro tem que ouvir que a besta do Apocalipse 13 é o papado. O mundo todo tem que ouvir que o sinal da besta é o domingo em lugar do sábado. O mundo tem que ouvir que a imagem da besta é a igreja unida com o Estado. Todas as religiões unidas com o papado, promovendo o pluralismo religioso, a liberdade religiosa. Então, neste exato momento, amados amigos, não podemos receber a marca da besta. O aviso está sendo dado. Todos têm que ouvir e atender a mensagem. Aqueles que não atenderem o aviso, estes receberão as pragas do Apocalipse 13, ou seja, do Apocalipse 16. Em que virá as 7 últimas pragas. Em que a primeira praga será feridas dolorosas, que virá aos adoradores da besta. Feridas que cheiram mal, feridas abertas. Esta será a primeira praga. E a segunda praga do Apocalipse será o mar. Vai atingir o mar. O mar vai modificar em sangue. Todo ser vivente que habita no mar morrerá. Esta será a segunda praga. E a terceira praga vai atingir nos rios e as fontes das águas. Os rios e as fontes das águas também se tornarão em sangue como de mortos. Porque antigamente foi derramado o sangue dos profetas. Os servos de Deus foram destruídos. É por isso que a terceira praga vai atingir os rios. E a quarta praga vai atingir o sol. Por que a quarta praga vai atingir o sol? O sol vai esquentar mais, 7 vezes mais. O sol vai queimar com intenso calor aos adoradores da besta. Esta será a quarta praga que vai atingir no sol. Por quê? Porque antigamente os homens viravam o rosto no oriente ao nascer do sol. E eles adoravam o sol. Isto será em que a quarta praga vai atingir ao sol. Então, a quinta praga virá. Vai apenas atingir lá no trono da besta, lá no Vaticano, em Roma. Virá a escuridão, umas trevas terríveis no trono da besta em Roma. E a sexta praga vai atingir o rio Eufrates. As águas do rio Eufrates vai se esgotar. Quando se esgotar, será o caminho dos reis do mundo inteiro. Eles se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar contra o Cordeiro. Então, esta será a sexta praga. Por isso, o profeta João, ele viu os 3 espíritos imundos semelhantes a Arã. João viu da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saiu os 3 espíritos imundos semelhantes a Arã. Da boca do dragão é Satanás, da boca da besta o catolicismo, o papado, da boca do falso profeta o protestantismo apostatado. Saiu esses 3 espíritos imundos. A Bíblia fala que esses 3 espíritos imundos são espíritos de demônios que se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar contra Deus, para pelejar contra a lei de Deus. Estamos nesta guerra. É uma guerra chamada Amargedon. Esta guerra chamada Amargedon é uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra entre as leis dos homens contra a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então, neste exato momento, ninguém estará em cima do muro sem que esteja envolvido nesta guerra, neste conflito. Todos terão que participar neste conflito. Ou você estará ao lado de
Cristo ou você estará ao lado de Satanás. Então, este é um aviso que nós viemos transmitir. Quem ouviu o aviso, ouviu. Quem não ouviu, então, isto é mesmo com ele. A verdade, o aviso está sendo dado. Já estamos no período da queda de Babilônia, a queda das igrejas. É que estamos neste período que as igrejas caíram por causa do decreto dominical. Todas as igrejas caíram. Então, nós agradecemos e é necessário que o povo de Deus que está dentro dessas igrejas caídas façam uma decisão de sair dessas igrejas caídas, estar fora desses templos para guardar o verdadeiro sábado, que é o quarto mandamento da Santa Lei de Deus. E nós agradecemos a mensagem, agradecemos por todos aqueles que ouviram este aviso, esta mensagem final, a mensagem do terceiro anjo. Louvado seja Deus. Amém.